Bom, caros amigos, alunos, como eu sempre tenho dito, para que você possa usar fórmulas e ervas da medicina chinesa, é interessante que você conheça bem as funções dos órgãos, dos elementos. E hoje nós vamos falar em especial sobre o elemento água e as funções energéticas dos rins. Todos nós sabemos a importância que o elemento água e os rins têm na medicina chinesa. Então, nós vamos falar sobre as bases filosóficas e teóricas do elemento água e também, ao final, vamos relacionar nessa própria aula todas as fórmulas que podem ser usadas para trabalhar as deficiências ou excessos do elemento água. Bom, a gente tem que imaginar a água como uma coisa que ela não tem forma, né? Ela não tem uma forma própria, né? Porque ela é fluida, ela é meio que latente, essencial, e a sua ação reside justamente na não ação, né? Que é o inverno, quando nós deveríamos ficar quietinhos, ficar em casa, no calor, um momento de reflexão, de parada, de introspecção, né? Ela representa também o final da vida. A gente costuma dizer que a pessoa está no inverno da vida, é que ela está justamente na última etapa, né, do processo. Então, nada funciona sem água. Isso é uma realidade que vamos constatar em qualquer lugar, eu acredito que do universo, né? E com ela tudo flui, tudo tem vida. Quando a água vai mal, tudo vai mal. Pode ver que nos locais que falta água, né, com raras exceções, tudo vai mal. A não ser que você tenha dinheiro para poder estar sinalizando a água do mar para poder usar e tomar, né? Mas quando falta a água potável, tudo realmente fica mais difícil, né? Não podemos esquecer que os rins têm três funções. Primeiro, que é armazenar a essência da vida, governar todo o processo água que ocorre no organismo e receber o Qi. O Qi, que é originário do baço pâncreas e da energia do pulmão, que se fundem no alto e descem para ser armazenados como energia de reposição, né? Energia adquirida de reposição para a nossa manutenção da vida. O yin dos rins é a base dos líquidos do corpo e tem a função de alimentar e umedecer os órgãos e os tecidos. Não podemos esquecer que o yin é a raiz, é aquele que abastece todos os rins do corpo. O yin do coração, o yin do fígado, o yin do estômago, todos eles são abastecidos por essa energia do rim. Por isso que a gente costuma dizer que o rim é a raiz da vida, né? E nele está contido tanto o yin quanto o yang. O yang dos rins é a base do Qi do corpo, né? Enquanto que o yin é a água, né, que representa o próprio aspecto yin, o yang é a base do Qi do corpo. Sua função é de aquecer, o yang aquece e permite o metabolismo dos órgãos e dos tecidos. Então, sem o yang também não tem o processo. Então, é o equilíbrio entre o yin e o yang que gera homeostasia, que gera saúde. Se o yin do rim for fraco e não poder controlar o yang, nós vamos observar o calor nas palmas da mão, na sola, dos pés e região precordial. Nós podemos ter febre vespertina, né? Nós podemos ter transpiração noturna e poluição noturna. Um dos diagnósticos importantes da medicina chinesa é justamente a transpiração noturna. Transpiração noturna é um dos aspectos mais importantes para se determinar a deficiência de yin dos rins. Se o yang dos rins estiver em declínio, observa-se astenia mental, cansaço, né? Que a gente vê isso nas pessoas idosas, de mais idade. Os lombos e joelhos estão frios e doloridos. O corpo e os membros frios. Pode ter esterilidade nas mulheres, né? Chamado de útero frio, porque não há yang, não tem aquecimento, então o útero esfria. Impotência e ejaculação precoce nos homens também faz parte do aspecto da deficiência do yang dos rins. Então, por aí vocês estão vendo a importância que tem nos aspectos mais básicos do ser humano, né? Que é a reprodução e justamente o aspecto sexual.
são o depósito da essência. Né? Quando o papai e mamãe nos gerou, nós recebemos deles, né, uma quantidade de essência, e essa essência que vai ser usada durante toda a nossa vida. Eles recebem o Tim adquirido e o Tim inato. Essas duas partes dependem uma da outra e se auxiliam mutuamente. O Tim dos rins vão se transformar no Ti dos rins. Então veja que isso a gente pode tirar a conclusão do quão importante é a reposição da energia dos rins através do quê? De boa alimentação, de boa respiração, de exercícios de captação de energia, porque se a essência do alimento é ruim, consequentemente a energia também vai ser ruim, né? Então a produção de Tim dos rins e a sua transformação em Ti dos rins é o resultado da destilação do Yin dos rins pelo Yang dos rins. Então eu preciso do Yin, preciso do Yang, porque mutuamente eles se ajudam. Mutuamente eles geram a formação do Tim renal, da essência dos rins. A regulação dos líquidos orgânicos é em grande parte atividade do Ti do rim. Quando a atividade dos rins estão correta, a ação de abrir e fechar e regular, dos esfíncteres, né, principalmente, expulsar os líquidos em excesso, fechar e guardar no organismo a água que se precisa. Então é tanto regular a abertura para liberar o excesso, quanto fechar para controlar a perda excessiva. Então nós vamos ter aí aquelas pessoas que na idade, no avanço da idade, têm as perdas seminais, as perdas de incontinência urinária, mesmo na idade nova, as crianças têm uma imaturidade dos rins e com isso não conseguem controlar os esfíncteres e com isso têm a incontinência urinária. Isso dura até uma determinada idade e depois, com o amadurecimento dos rins, a criança adquire a capacidade de controlar a urina, né? A mesma coisa é com o fechamento excessivo, onde não tem yang, e essa atividade de metabolismo da água fica deficiente e as pessoas retêm excesso de líquidos, né? Ficam com edemas, ficam inchadas, porque esse controle também está desregulado. O rim produz a medula, governa os ossos. Então todas as doenças de ossos têm a ver com o rim, com manifestação nos cabelos também. E uma insuficiência de medula suscitará vertigem, amnésia, uma mente obtusa, e uma deficiência de Ti inato, manifesta atraso no fechamento da fontanela, por exemplo. Então é muito comum em crianças, a gente analisar a criança pelo aspecto do cabelo, dos dentes, da força do pescoço, do fechamento da fontanela, que representa o aspecto da boa energia, da essência dos rins que essa criança trouxe ou está em falta. No excesso de calor nos rins, os lombos, né, a região lombar, fica anquilosada, fica enfraquecida, né? Os ossos podem ressecar, a medula se adequa e desenvolve-se atrofia dos ossos. Os dentes são considerados como excedente dos ossos, né? Da energia que sobra é que vai formar justamente a formação dos dentes. Então, crianças que têm dentição fraca é porque não houve um excedente dos rins muito bom e por isso os dentes foram mais prejudicados. Quando o Ti é insuficiente, os dentes podem ser afetados. Então, olhar os dentes de uma pessoa, né? Você pega pessoas idosas que têm dentes ainda originais, né? Dentes da segunda dentição ainda perfeitos. E você pega pessoas que já com meia idade já não tem mais dente nenhum, né? Então, essa qualidade dos dentes tem a ver também com a energia dos rins. Os rins têm a sua abertura nas orelhas. Eles governam os orifícios inferiores, né? E o Jin-Ti insuficiente vai acarretar acúfenos e diminuição da audição. Então, o barulhos no ouvido, diminuição da audição, podem ser gerados também por uma insuficiência da energia dos rins. Então, isso nós temos sempre de observar junto ao paciente. Vocês vão ver formas como, por exemplo, a Erlong, que tonifica os rins e ajudam a melhorar o processo auditivo e os zumbidos.
Os rins controlam a excreção de urina. Uma insuficiência do yang suscitará uma polaciúria, uma enurese ou ligúria, ou até mesmo uma retenção da urina. De mesmo modo, a emissão das fezes. Se o yin dos rins for insuficiente, as fezes podem se ressecar, se tornar duras, escassas, ressecadas. E quando o Qi não é vigoroso, há diarreia crônica. Quando falta a parte do Qi e do Yang, justamente o que vai haver é a penetração do frio e da deficiência, que podem gerar as diarreias, principalmente a diarreia matutina, aquela diarreia logo que ocorre nas primeiras horas da manhã, 7, 8 horas da manhã, a pessoa tem uma diarreia que se torna crônica. Isso se deve a uma deficiência do rim e principalmente do baço pâncreas. Sobre o Ming Men. É o elemento essencial que mantém a vida do corpo, localizado ali no bexiga 23, naquela região. É o Qi inato que eleva de baixo para cima para se juntar ao Qi adquirido. Essa energia se junta justamente para gerar a energia junto ao Ming Men. Suas funções. É o essencial da energia original, Yuan Qi. Dá assistência à função do Qi Hua, a transformação do triplo aquecedor. Aquece o baço pâncreas e ajuda no processo digestivo. Então, todos esses aspectos estão intrinsecamente ligados. Está em estreita ligação com a fecundação. A atividade de recepção do Qi e o funcionamento do aparelho respiratório estão estreitamente ligados. Então, todas as pessoas que têm problemas respiratórios, como asma, bronquite, nós temos de investigar sempre a função do baço pâncreas e a função dos rins. As funções destinadas ao Ming Men cobrem a zona de atividade do rim Yang. Fortalecer o Ming Men é fortalecer o rim Yang. Por isso que a gente vê normalmente as pessoas fazerem exercícios nessa região dos rins, fazendo massagem, fazendo movimentos de repetição de batida, ou de fortalecimento da região da cintura. Eu fiz aqui ainda um quadro resumido de tudo que nós falamos, acrescentando os sintomas mais comuns relacionados aos rins. É uma relação muito grande e eu não gosto muito de trabalhar com esse tipo de relação da qual você precisa consultar, mas nós precisamos ter na cabeça, importante isso, toda a fisiologia, a função energética dos rins, para que quando um desses sintomas apareçam, a gente saiba que pode ser originado pelos rins, pelo processo de deficiência ou por um processo de excesso, por exemplo, de frio ou de calor. Aqui eu vou só passar rapidamente, acho que todos já sabem, mas não vale a pena lembrar os poderes do elemento água. O sabor pertence ao salgado, O período do ano é o inverno. Agora nós temos muita energia do elemento água na atmosfera, na natureza. O clima é o clima frio, meridianos rim e bexiga, horário das 15 às 19 horas. Então, pessoas que normalmente nesse horário, final da tarde e tal, tudo mais, manifestam cansaço, uma queda de energia, tem a ver com a energia dos rins. O órgão sensível às orelhas, as glândulas adrenais, partes governadas, ossos, medula, cérebro, orifícios genitais, ânus e uretra. Estão muito ligados a essa energia dos rins. Manifestação externa, os cabelos, secreções, saliva, cheiro sintomático de decomposição. O som da voz pode ser meio que assim, grunhido, de resmungo, sabe? Pessoas, você já deve ter observado pessoas idosas às vezes que ficam pelo canto da casa resmungando, fazendo determinados barulhos, tal. Isso tem a ver com os rins. As cores azul e preto, pessoas que usam somente cor azul ou gostam de usar muito preto, podem estar com deficiência da energia dos rins. Sonhos com água, com barco e com abismos também pode ser um sinal da energia manifestada no subconsciente dos rins.
O planeta aqui, só para título de curiosidade, o planeta Mercúrio, a fase da Lua, a Lua nova, e a nota musical, nota Ré. Aqui eu pus alimentos e substância para os rins, né, para dar uma certa ajuda e uma orientação que a gente pode dar para os pacientes sempre a respeito dos sabores, né, dos alimentos mais importantes. E os rins, eles precisam de muita atenção, precisam, por exemplo, de muita água, muito líquido, né? Tá? E o excesso ou falta pode também prejudicar esse sistema. Eu costumo dizer que os rins são uma espécie de radiador, né? Onde a água esfria e mantém o controle do calor da parte superior do corpo, né? Da parte fogo do nosso organismo. Principalmente a energia de geração para o fígado, né? Que é a dominância do elemento fogo, que é o coração. Então, usar picante para fortificar, amargo para proteger a energia do fogo, o sabor doce e o salgado moderadamente. No inverno, como o sal já está no ar, diminuir o sal, aumentar o amargo e o doce, e alimentos mornos para beneficiar a primavera que virá. Então é no inverno que a gente trata justamente do fígado, do elemento madeira, porque é a próxima estação, né? Jesus disse, eu sou o sal da terra. Ou seja, a sua consciência. O sal traz consciência, ele encarna, ele acorda o eu do indivíduo. Sem o sal, o corpo astral realmente sofre, né? Então, o sal ele tem uma função primordial na elaboração da vida, né? Desde o início, o sal trouxe esse processo ele sempre teve uma importância capital, tanto é que era usada como salário, né? Daí que vem a palavra sal, salário na época do Império Romano, né? Tudo se trocava pelo sal. Então, o sal é fundamental para o próprio desenvolvimento da consciência humana, né? As pessoas que às vezes são obrigadas ou erroneamente retiram todo o sal da alimentação por causa da hipertensão, elas costumam relatar que parece que a vida perdeu o sentido, perdeu o gosto da vida, né? Porque você não pode retirar totalmente o sal da alimentação. Você pode usar uma dieta hipossódica, mas o sabor salgado, ele está presente em alguns tipos de tempero e alimentos que podem dar um certo alívio e prazer para aquelas pessoas que precisam, né, energizar os rins através desse sabor. Aqui eu coloquei também uma relação baseada no trabalho que nós temos pioneiro de plantas medicinais, tanto chinesas quanto nacionais no Brasil, e ervas que podem tonificar e nutrir o yin dos rins. Então nós temos aqui o Panax cinquefólio, o ginseng americano, que é excelente, o aspargo, tanto como alimento como erva medicinal, é muito importante para os rins. Então você pode colocar isso na sua dieta, na sua alimentação do dia a dia. O Dendrobium nobile, que é aquele talo da orquídea, né, também pode ser usado como erva medicinal. Essas que nós temos normalmente estão contaminadas com agrotóxico, né, porque a orquídea recebe ali um pouco de agrotóxico para se manter mais forte, né? O visco albo, o gergelim preto, um excelente alimento para os rins, né? Casco de tartaruga, chamado Plasma texturines, é muito usado em fórmulas chinesas para ajudar na essência dos rins. Tem um fungo aqui, Tremella fuciformis, é um fungo branco que vende inclusive na Liberdade em São Paulo, que é muito usado em sopas chinesas para beneficiar os rins. Casca de ostra, né? Tanto é que o cálcio da casca de ostra é muito usado como uma forma de reposição de cálcio para aquelas pessoas que têm osteoporose, osteopenia. O pó de pérola também, erva passarinho, ligustro lucido, melão de São Caetano, né? E uma planta aqui maravilhosa, um fungo chamado Ganoderma lucido, que vocês vão conhecer, né? Alguns acho que já tiveram oportunidade de assistir a aula só desse maravilhoso cogumelo, que serve para nutrir também toda a energia dos rins, né? Logicamente que aqui nós estamos falando de maneira resumida de cada planta dessa, mas na matéria médica vocês vão ter acesso a bastante informação sobre essas plantas. Vamos tonificar agora o yang e expulsar o frio dos rins.
Então, o gengibre, a canela, né, são duas plantas que todo mundo conhece por serem quentes e que podem, né, nessa época do inverno, revigorar a energia e expulsar o frio do corpo, né? Então, gengibre, canela. Nós temos também o urucum, né? O urucum é muito importante na alimentação, pode ser usado como tempero e ele tonifica o yang dos rins. Feno grego, o alho poró chinês, despistaco japônica, marapuama, a orobanca, cistanche salsa, né? O cordyceps, maravilhoso. Vocês vão também ter acesso aí na Matéria Médica, uma aula só sobre cordyceps, um dos mais importantes tônicos da energia yang dos rins e da parte sexual. Epimédio grandiflorum também, o Comnia, nó de cachorro, uma planta que também tem no Brasil, né? Cola nítida, também o noz de cola, Tribulus terrestre, sal palmeto e novamente o Ganoderma, o Lingzi. Então todas essas plantas, se você tiver oportunidade de uso através de chá, cápsula, tintura ou na alimentação, sempre vão estar beneficiando o aspecto de energia yang dos rins e ajudar a expulsar o frio. Tônicos do Qi, catuaba, né? Inhame. Inhame entra na fórmula de uma centena de fórmulas que utilizam a Dioscorea opósita, o inhame, né? Inhame japonês, ou inhame chinês, que é um inhame menorzinho, que serve para tonificar o Qi, né? Ganoderma lucido, novamente um tônico de Qi, e o cordyceps. Para drenar a umidade através dos rins, ou seja, promover a diurese, né? Pessoas que têm edema, estão inchados, tal, pode usar essas plantas para ajudar o rim a trabalhar melhor e ajudar a expulsar água. Por exemplo, lágrima de Nossa Senhora, né, que é uma conchinha, que é uma semente que antigamente se usava para fazer o terço. Hoje o terço é de plástico, mas essa semente pode ser feita cozida com arroz e quando você comer o arroz com essa semente, né, você vai ter uma diurese melhor. Cabelo de milho, cravo de defunto, a tanchagem, muito conhecida no Brasil e que tem aí, chega às vezes, dependendo do lugar, chega a ser praga, né? É um excelente diurético. Quebra-pedra, uma planta também do Brasil, né, que ajuda na diurese. Melão de São Caetano e alecrim, também são plantas que servem para drenar umidade através dos rins. Expulsar o calor alojado nos rins. Então, um dos marcadores mais importantes para a gente usar dos rins é a cor da urina. Então, se a cor da urina está muito amarela e carregada, ou muito concentrada, falta água e tem calor nos rins e nós precisamos diminuir esse calor. Então, o sargaço fuciforme, o Philodendron amurense e a Nemarenas fodeloide são 3 plantas que ajudam a diminuir esse calor que pode estar alojado nos rins. E um dos aspectos importantes do elemento água, né, que está no meu livro, esse livro inclusive está esgotado, que chama Fitoterapia Constitucional Chinesa, né? É um livro que tem fórmulas constitucionais para tratar os elementos constitucionais. Então, cada um de nós, às vezes, tem características mais marcantes, ou do elemento água, ou do fogo, do terra, do metal, do madeira, né? Esses aspectos são aspectos que nós trazemos para justamente conduzir a nossa vida a uma melhoria, né? a busca de um aperfeiçoamento, né? Alguns vêm com deficiência, né, em alguns elementos, e essas deficiências podem trazer problema. Por exemplo, uma pessoa que tiver muita deficiência de madeira, de repente não vai ter tanta condições de planejamento e organização na vida. A vida vai virar uma bagunça, porque não tem organização e planejamento, né? No caso aqui do elemento água, geralmente o elemento água são pessoas que, você já deve ter ouvido aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Justamente o elemento água é aquele que tem a grande capacidade de quebrar barreiras. Tá? Vou dar um exemplo. Você tem lá um produto encalhado
e você dá para o elemento água, consequentemente ele vai vender, vai achar um meio de influenciar as pessoas a comprarem esse produto que está lá e que de repente estava encalhado e que ninguém conseguia colocar e vender. Tá? Então, a água geralmente ela precisa por causa própria ela não luta, mas ela precisa de ter um objetivo, alguém que dê um objetivo para ela correr atrás desse objetivo. São pessoas muito vaidosas, né? E pessoas com características bem interessantes e marcantes, né? Ela se entende, se transmite, se comunicam de forma emocional, né? Ela, por exemplo, você está brigado com o seu vizinho, uma pessoa do elemento água que sabe disso, ele vai arrumar meios emocionais de fazer com que você fique de bem com aquela pessoa que você estava brigado, tá? Então ela deixa muitas coisas de lado para ajudar as outras pessoas. São pessoas sensíveis às vibrações ao seu redor, né? São pessoas que também querem ser amadas. Também são pessoas 8 ou 80, tá? Podem ser também pessoas que desequilibradas são mentirosas, né? Então, são pessoas que têm saudade emotiva, né? Pessoas que não demonstram ciúmes, tá? Então, são pessoas que têm orelha e paciência para ouvir. Sabe aquelas pessoas que você pega, você conta a sua vida toda, leva lá 2, 3 horas contando e ela está atenta, ouvindo tudo que você falou? Justamente são pessoas que têm orelha. A gente diz, lógico, todos nós temos orelha. Eu digo orelha é a capacidade de estar ouvindo, né? Isso é uma característica do elemento água que tem forte, tá? Então, procurem ler calmamente essas duas páginas sobre o aspecto do elemento água, né, e refletir, porque a partir do momento que você guardar isso, você vai observar os seus pacientes e até você mesmo, os seus parentes, de outra forma, né, procurando observar nele justamente o que ele tem das qualidades do elemento e a falta também dos elementos, o que pode propiciar, ok? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês, né? Sobre esse aspecto básico, tá? Tem os aspectos fisiognomônicos aqui também, os aspectos somáticos, são pessoas que se esgotam também nervosamente, né? Tá? Mas também são pessoas que têm grande capacidade de superação, né? Porque tem uma energia de rim muito forte às vezes, ok? Tem os aspectos positivos que eu coloquei aqui também, do elemento água, e aspectos negativos. Então, por exemplo, aspectos negativos não são diretas e nunca são francas, preferindo uma maneira mais gentil e diplomática transmitir suas ideias. Elas absorvem impressões e palpites ao acaso, que podem perder a trilha de seus objetivos ideais. Podem ser hipersensíveis e superimaginativas, na pior forma, paranoicas. Tá? São mais intelectual, reservada, enigmática, tem desejo às vezes de privacidade, timidez inata. Pode ter dificuldade para superar antigos desapontamentos que sente profundamente. Tá? É quase tão paciente quanto o elemento terra, mas é comunicativo e emocional. Tem medo de ficar sozinho e não ser amado. Instável e tem ausência de interesses e quer às vezes ficar na mesma situação. Então, os aspectos negativos que você perceber em algum paciente e tal, e que a pessoa, de repente, tomando uma fórmula, né, da medicina chinesa para tonificar os rins, ela pode melhorar esse aspecto. Porque justamente a fórmula, o produto fitoterápico chinês, não vai agir também no aspecto energético, que estão ligados aos aspectos emocionais, comportamentais também. Então, de repente, a pessoa relata: nossa, olha, eu estou me sentindo mais corajosa, mais sem medo, estou levando meus ideais mais à frente, meus interesses, estou mais sensível. Tudo isso pode ser resultante de uma fórmula que você dê corretamente para esse paciente do elemento água. Tá? Aqui eu coloco algumas palavras-chave, por exemplo, medo, coragem, e mais ou menos a ideia é aquele filme Os Pássaros, né?
que representa muito o elemento água. A figura da mãe, a fase oral, a fase anal, tem muito a ver com o elemento água também, tá? Então, eu pus aqui algumas ideias de perfil, né? Por exemplo, o fosfórico ácido, né? Da homeopatia, o agrimone, do floral de Bach, tá? Também podem ser usados para essas pessoas, né? Então, se eu conheço bem o aspecto constitucional de um paciente, de um indivíduo, com isso eu posso também ter produtos que são mais indicados para eles, né? A bibliografia aqui, sempre a gente coloca a bibliografia, nada do que eu falo aqui vem ao acaso, é de pesquisa mesmo, tá? De compilação de trabalhos bibliográficos. Tá? Espero que vocês aproveitem, estudem muito o elemento água, porque vocês vão perceber com o passar do tempo que vocês vão usar muitas fórmulas relacionadas a muitas substâncias para tonificar o rim, para melhorar o yang, melhorar o yin, tirar calor, expulsar o frio, porque o rim é a raiz da vida, tá bom? Tenham bom proveito, leiam a aula com atenção, recapitulem sempre que necessário e junto a justamente essa aula, nós vamos colocar algumas fórmulas que fazem parte do elemento água. Um grande abraço.